E agora, como você já sabe, sexta-feira é dia de Portal Cultural. Hoje o nosso destaque é a Semana Maranhense de Teatro, que tem movimentado a classe artística local. A Semana do Teatro do Maranhão está em sua 10ª edição e se consolidou ao longo dos anos como um dos eventos mais importantes do teatro no Nordeste. Na programação, além das apresentações, as oficinas também têm atraído o público. Entre as mais procuradas está a de maquiagem cênica. E é o que você vai ver na reportagem de Márcia Carvalho. Existe um tipo de encantamento que só o teatro é capaz de causar. É uma espécie de magia que deixa o público contagiado pelo mistério e pela alegria dos personagens de um espetáculo teatral. E quando esse espetáculo acontece durante uma semana totalmente dedicada às artes cênicas, aí a brincadeira fica mais interessante. Estou falando da 10ª Semana do Teatro no Maranhão, que começou no dia 9 e vai até o próximo domingo. E quem pensa que a Semana do Teatro se resume somente nos espetáculos teatrais, nem imagina a quantidade de pessoas envolvidas no projeto. Gente que sabe atuar, mas que também aproveita a oportunidade para aprender técnicas importantes. O evento tem uma programação variada e reúne artistas de todas as idades e lugares que vão aos teatros da cidade para se apresentar e participar de oficinas. Entre as oficinas mais procuradas está a de maquiagem teatral. Segundo a professora, que também é atriz, além de atuar, é preciso saber se preparar para o espetáculo. Teatro, normalmente o próprio ator, ele tem que saber um pouquinho de tudo, dos elementos cênicos, né? E aí ele sabe um pouquinho de cenário, um pouquinho de iluminação, porque ele mesmo quem faz, né, normalmente. Só que a maquiagem ela é deixada um pouquinho de lado. Então, oficinas como essa são necessárias, importantes, para que o ator consiga aprender como fazer a sua própria maquiagem, já que é ele mesmo quem faz, né, na maioria dos casos, como fazer, que produto usar. Então, por isso a importância dessa oficina. E Arla aprendeu a se maquiar durante uma das semanas do Teatro no Maranhão, que aconteceu há alguns anos. Agora, ela ensina a técnica a outros atores. É difícil de encontrar no Brasil inteiro, né? E aqui na capital é mais ainda, porque até os profissionais de maquiagem teatral, realmente, eles são bem escassos aqui na cidade. A gente até tem, mas realmente é bem escasso. Maquiagem social tem muito, mas de maquiagem teatral realmente é difícil. Então, o legal é aproveitar. E isso, aproveitar e correr para cá, né, para fazer a oficina, para fazer as outras oficinas também, que são bem legais, bem interessantes. Fredson Silva veio de Açailândia e já participou de várias edições da Semana do Teatro. Dessa vez, aproveitou para fazer a oficina e vai levar a técnica para a cidade onde vive. Estou achando uma experiência única, né, porque eu nunca tinha feito uma oficina de maquiagem. E é de suma importância para o teatro, a maquiagem, porque às vezes a gente acaba se preocupando com outras áreas mais, como iluminação, cenário. Então eu vim apresentar e aproveitei a oportunidade para aprender mais com essa semana, que é uma semana de troca, de experiências. Já o Matheus participa pela primeira vez do evento e escolheu essa oficina porque sabe da importância que é a maquiagem para o ator. Eu estou achando maravilhosa, porque é uma oportunidade assim, de agregar valores a mim como ator, porque é sempre importante saber se maquiar, é sempre importante saber ajudar os meus parceiros de cena também a se maquiar. Então, a oficina em si, ela me ajuda bastante na profissão que eu exerço. A oficina acontece durante 3 dias. A aula de hoje foi sobre maquiagem cênica de cortes e ferimentos. Bastaram poucos minutos para um resultado espantoso que impressionou até mesmo quem serviu de modelo. Cara, é incrível. Porque a gente que trabalha com arte, a gente tem que ter essa hibridez, sabe? A gente tem que trabalhar com dança, mas trabalhar também com teatro. Tem que saber iluminação, tem que saber um pouco de tudo. E essa coisa da maquiagem, a maquiagem é que faz o personagem, sabe? Quando a gente se maquia, a gente já entra em outro mundo. Eu deixo de ser o Anderson e me torno o personagem que foi indicado. É uma coisa, uma sensação muito legal.
Pois é, a maquiagem é tão realista que a gente até acredita mesmo no ferimento, né? E para falar mais sobre a Semana de Teatro que vai até domingo, eu converso agora com Kio Abreu, que é jornalista e crítico de teatro e é curador do Teatro do Centro Cultural de São Paulo. Bom dia, Kio. Bom dia. Seja bem-vindo à nossa cidade, Obrigado. Mais uma vez, né? Você já esteve aqui outras Isso. vezes, né? Que você está me dizendo. Você está fazendo, na verdade, um trabalho de análise de tudo que está sendo apresentado aqui. Como é que é desenvolvido esse trabalho de crítico de teatro aqui? Eu falo assim, num evento como esse. Isso. Nós fomos convidados, eu e a Beth Nespoli, que é outra crítica também de teatro de São Paulo. É um trabalho, na verdade, eu compreendo esse trabalho como uma espécie de mediação entre aquilo que o público vê, né, e o espetáculo, de mediação no sentido de afinar o olhar, de fazer um tipo de aproximação com a obra de arte, que muitas vezes fica só no momento efêmero que é a própria apresentação. Então o crítico depois é esse que vai ajudar a fazer essa mediação e talvez ali intuir alguns caminhos a partir da obra. Essa que é a nossa tarefa ajudar a gente a aqui. Entender um pouco mais? Em certa medida, isso? sim. É que normalmente a obra de arte, os espetáculos de teatro, por exemplo, eles têm muitas formas de serem entendidos, né? Isso é verdade. Que passam pela sensibilidade, pela forma de ver o mundo de cada um. O crítico é esse que propõe alguns caminhos, digamos assim. Então é uma função importante dentro do festival, assim, no sentido da formação da plateia, de uma afinação do olhar, da sensibilidade, etc. Pois é, a Semana do Teatro aqui no Maranhão, ela já faz parte do nosso calendário cultural, ela já é desenvolvida há muito tempo. Que olhar você está tendo, como é que você está vendo essa movimentação toda que acontece aqui nesse período? Olha, eu não acompanhei as outras edições, mas essa, especialmente que eu estou acompanhando, inclusive um pouco assim o entorno, me parece muito interessante, assim, pela forma como os artistas conseguiram se agregar, né, à Secretaria de Cultura. Então o Estado consegue ir junto com os próprios fazedores de teatro para formatar uma mostra que me pareceu bastante cuidadosa, assim, no sentido, por exemplo, de trazer curadores, né, de fora, além dos curadores locais, para pensar a programação, para fazer a seleção dos espetáculos, e mesmo o fato de trazer, por exemplo, críticos, né, que eu acho que, salvo engano, também é uma novidade na semana, para fazer esse trabalho que é mais de uma sintonia fina, digamos assim. Então me parece que é um cuidado muito especial e muito valioso para um evento desse tipo, assim, né? Que é mais ou menos o modelo que se adota nos grandes festivais e que de todo modo é muito produtivo tanto para as plateias quanto para os fazedores de teatro, para os artistas. O resultado do trabalho de uma crítica como uma crítica especializada, que eu digo, uma crítica mais cuidadosa, ela pode ter consequências assim na condução de um trabalho como esse, por exemplo, a próxima Semana de Teatro, no ano que vem, na próxima edição, a gente já pode ter um reflexo das consequências do que foram isso e que foram trazidas através do olhar do crítico? É possível, sim. A gente sempre diz que, como todo processo pedagógico, que é disso que a gente está tratando, né? É uma pedagogia da arte, né? Uma educação do olhar, etc., a gente não deve pedir resultados em curtíssimo prazo. Com certeza. Na verdade, isso depende muito de um hábito, e a gente pode dizer assim, no sentido bem amplo, de uma cultura mesmo que se estabelece edição após edição, e até além do festival, durante a vida ordinária mesmo da cidade, da relação dela com o teatro, né? Se você fomenta isso, as discussões em torno dos espetáculos, que não precisam ser necessariamente feitos por um crítico. É bom que se tiver um crítico com repertório para fazer, ok. Mas se não, assim, estimulada pelos próprios grupos, no encontro com as plateias, nas discussões que podem haver, etc., se isso se estabelece como uma cultura, muito certamente dali em diante você vai passar a ter, sim, um fomento assim, mais efetivo que tem resultado, sim, tanto na formação de plateia, quanto digamos assim, na fatura artística, no resultado artístico dos grupos. Essa formação de plateia. Nós temos uma cidade muito cultural, nós temos muitos grupos de teatro, de dança, de várias formas de apresentação artística. Mas eu acredito, eu vejo de fora, eu vejo assim, a gente tem um problema ainda da formação de plateia. Até que ponto a gente pode influenciar nesse trabalho? Como é que a gente chega lá, para trazer as pessoas para a importância que é a realização de um trabalho como esse? Olha, eu dirigi o Departamento de Teatro lá da Secretaria de Cultura de São Paulo durante alguns anos, né? E a nossa percepção, a partir da experiência que a gente teve lá, ela é a seguinte: tem duas formas que se desdobram em muitas outras, mas pelo menos dois caminhos fundamentais. Um é o que parece que é o mais usual e que a gente pensa imediatamente, que é arrumar estratégias para trazer, sobretudo os meninos que estão realmente em fase de formação,
para dentro dos teatros, das salas ou para o teatro de rua, etc. Né? Então o fato fundamental é esse, oportunizar o encontro da obra de arte, no caso do espetáculo de teatro, com as plateias. Isso é o fundamental. Mas há outras formas também. Talvez uma que seja tão efetiva quanto essa é, na verdade, ao invés de trazer, levar o teatro não só como espetáculo, mas como fazer, como jogo para dentro das escolas, em projetos de fazer formação. O caminho inverso. Fazer o vamos caminho dizer inverso, assim. mas não já como espectadores, como jogadores do teatro mesmo, né? Em oficinas livres, que não sejam necessariamente oficinas profissionalizantes. Fazer do teatro uma espécie de brinquedo efetivo na vida dos meninos e meninas. Essa talvez seja a maneira mais, assim, mais fina e mais interessante levar de fazer uma esse aproximação. conhecimento, eles aprenderem a gostar sem ter a obrigação de gostar. Isso, mais ou exatamente. menos E isso. antes mesmo de aprender, jogar como se joga um jogo, sei lá, como se joga um jogo de futebol, como se monta um brinquedo, essa que é a ideia, entendeu? Porque aí você faz um tipo de aproximação que não é uma aproximação acadêmica, é uma aproximação pelo gosto, pela maneira de... Né? E você Isso tem só sido muito aprende a efetivo. respeitar depois que você conhece, Pronto. né? Se você Sabendo passa as a regras, conhecer, isso, né? exatamente. Eu achei interessante. Sabendo as regras, sabendo o que aquilo significa, por que aquilo é assim, não assado, por que aquilo é diferente da televisão, por exemplo, em muitos casos. Isso facilita muito e aguça muito a curiosidade, que é uma coisa muito importante. E levando isso para as escolas, onde esse processo de formação está, assim, vamos dizer, no auge, eu acho que fica bem mais interessante, Isso, bem mais fácil, exatamente, vamos dizer assim. Exatamente. Você diria que a gente está no caminho certo? Eu acho que sim. Eu acho que, assim, pelo pouquíssimo que eu conheço, né, que eu tenho como referência, eu não conheço muita coisa do teatro maranhense. Mas a gente vê, por exemplo, ontem à noite mesmo eu assisti um espetáculo de uma companhia daqui, incrível, de um grupo chamado Pequena Companhia, com uma qualidade assim, poética, estética extraordinária. Assim, um grupo que está pronto do ponto de vista, né, artístico, assim, muito sedimentado. Então é uma ótima sinalização de que alguma coisa está sendo fomentada, seja por eles mesmos, pelo contexto, que está dando muito certo. E a existência da própria semana, assim, como eu disse no início, esse diálogo entre governo do Estado e os artistas para levantar o evento, para tentar articular as plateias em torno, eu acho que é o melhor caminho possível para futuras ações, sabe? Ok, ainda bem que a gente está nesse caminho, tomara que a gente siga até lá e que a nossa próxima edição seja bem melhor do que essa e cada vez seja melhor. Quem sabe a gente chega assim nesse estado, não de excelência, mas no estado que a cidade toda passe a participar de um evento tão importante como esse, né? Isso, boa sorte para vocês, para nós. Né? Para nós todos, para a sociedade, para críticos, para atores, para espectadores, para todo mundo. Gabriel, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Um bom final de semana para você. Você ainda vai curtir o final de semana na nossa cidade, não é isso? Exatamente. Vai aproveitar ainda mais nossa programação artística. Pronto. Obrigado, viu? Bom dia para você. Bom dia. E você pode rever essa entrevista e todo o conteúdo do jornal no site da Assembleia, que é o al.ma.leg.br. O portal Primeira Edição fica por aqui. Um bom dia para você e um excelente final de semana.